Alô? 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 Alô, tá me ouvindo? Agora tô ouvindo, pode falar. Pronto, glória a Deus. Varão, eu tô uma pergunta, mais uma questão de aconselhamento espiritual. Com quem que eu tô falando, meu irmão? Pronto, é com o Gustavo, aqui de Ah, Fortaleza, Ceará. Gustavo de Fortaleza. Pode falar, Gustavo. Pronto. É mais uma questão de aconselhamento espiritual. Eu faço parte de um ministério presidido por um casal de Deus, um casal abençoado, pessoas piedosas, um Sim. casal que cuidou de mim, né? Eu já sirvo a Deus há 16 anos. E assim, são pessoas muito de Deus. Só que o nosso ministério a qual eu faço parte, ele ainda tem algumas características de igrejas neopentecostais, né? Uhum. Quanto à questão da quebra de maldição, unção de copo d'água, unção de roupas, entendeu? Coisas assim que, ao meu ver, analisando as escrituras, eu não concordo tanto, mas respeito porque são meus líderes e tal. A gente vai entrar, inclusive hoje, numa campanha de quebra de maldição hereditária, que é um tema bíblico que eu tenho uma interpretação um pouco divergente da forma como os meus líderes, mas mesmo assim eu respeito totalmente eles, estou debaixo da autoridade deles, né? Só que o fato de eu dessa campanha ter sido aberta tem me incomodado um pouco, porque a visão como é feita, ao meu ponto de vista, não tem tanto respaldo bíblico. Eu queria saber qual é a forma correta de um servo de Deus se posicionar em relação a isso, entendeu? Como é que os senhores avaliam essa situação? Tá bom, Gustavo. Obrigado. Pronto, obrigado. A forma como a gente se aproxima do ensino que é dado na palavra de Deus é com a palavra de Deus. Todo ensino tem que ser confrontado com a própria palavra de Deus. Se o nosso pastor, se o nosso líder está ensinando alguma coisa e o que está sendo ensinado não tem respaldo bíblico, isso precisa ser conversado, eventualmente confrontado. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática e ela interpreta a si mesma. Portanto, Gustavo, se os teus líderes estão pregando alguma coisa com a qual você não concorda 100%, não é? Foi o que você falou, eu não concordo tanto. Então, é estranho a gente pensar, eu concordo um pouco, não concordo com tudo. Então, eu acho que você precisa avaliar isso à luz da Bíblia. Se as práticas e se os ensinos não têm respaldo bíblico, é questionável que você fique debaixo da autoridade deles, por assim dizer. Então, hoje você está indo participar de uma campanha com a qual você não concorda 100%, digamos assim, como você disse, então para que você vai lá? É por uma questão de amizade com essa liderança? Ou você é discipulado por eles e isso inclusive vai fazer falta para você? Então a gente precisa se posicionar diante do que a gente ouve, diante daquilo que nos é ensinado, a gente tem que se posicionar com a Bíblia aberta, fazer os questionamentos com a Bíblia aberta e pedir a orientação do Espírito Santo a partir da Bíblia. Tá bom? Muito bem. Temos mais alguém na linha? Alô? Alô? Pois não. Quem Boa fala? tarde, pastor. Boa tarde, quem fala? Aqui é Raul, de Aracaju, Sergipe. Eita, Raul. Fala aí, meu irmão, como é que tá? Tô bem, graças a Deus, senhor. Que bom, graças a Deus, tudo bem. Manda. Então, eu tenho uma pergunta para fazer, senhor. Quando uma pessoa está internada, que ela teve uma morte cerebral, por exemplo, e aí os médicos pedem autorização à família para desligar o aparelho, porque já não tem mais reversão. Como é que fica essa questão na Bíblia? Se pode desligar os aparelhos ou não? Assim, porque o médico está desligando a vida da pessoa, né? Como é que fica para eles, assim? O que é que a Bíblia fala sobre isso aí? Mas deixa eu só entender um pouquinho melhor aqui, Raul. Quando você diz que o médico está desligando a vida da pessoa, mas você disse que a pessoa já está com morte cerebral decretada. Isso. Então a pessoa tá morta ou não?
Quando tem a morte cerebral, mas os órgãos ainda estão funcionando, né? Isso, então, a pessoa, Entendi. teoricamente, ainda está viva, né? Entendi. E aí o médico pede autorização à família para desligar os aparelhos. Entendi. Tá bom. Vamos trabalhar isso aqui, vamos pensar juntos aí. Tá, ok. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Olha, essa é uma questão difícil de tratar. A Bíblia, quando foi produzida, ainda que inspirada pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia foi produzida num momento em que não havia hospital, UTI, ressuscitação cardíaca, não havia ressonância, não havia eletroencefalograma, eletrocardiograma, não existia nada disso. Então, quando a gente olha para a Bíblia, é muito mais fácil a gente perceber quando a pessoa era declarada morta. Se o coração parava de bater, se os pulmões parassem de respirar, a pessoa era declarada morta. Hoje em dia, existem essas técnicas de ressuscitação, existem máquinas para manter o sangue circulando, ainda que o coração não funciona, existe ventilação mecânica. Mas a medicina entende, né, a comunidade médica entende que quando o cérebro para de trabalhar, quando não existe mais atividade elétrica nos neurônios, quando essa atividade elétrica no cérebro não é mais percebida, isso é considerado como morte para a pessoa. E aí, se a pessoa vai ficar ligada a aparelhos, essa é a grande pergunta. Desliga ou não desliga? Eu posso lhe dizer que quando a morte é decretada pela comunidade médica, eu vou trabalhar com essa perspectiva de morte. Deus pode fazer o milagre antes da decretação da morte cerebral, Deus pode fazer um milagre com as máquinas ligadas, Deus pode fazer um milagre com máquinas desligadas, caso a pessoa ainda não tivesse sido conectada a elas. Mas eu não posso ir além do que está diante dos meus olhos. Eu posso ter fé para acreditar que Deus pode reverter o quadro. Eu tive 2 casos na minha família, pessoalmente, né? Tanto a minha mãe quanto o meu pai. Em algum momento da vida deles, eles estavam hospitalizados e eles foram declarados mortos pelos médicos. E aí a gente não tinha mais o que fazer, porque já estava, né, o cérebro dos 2 tinha parado. Deus poderia reverter? Deus poderia, mas não reverteu. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a questão das condições. Existem condições para manter aquela pessoa ligada a algum tipo de aparelho? Depois dos testes iniciais, realmente a atividade cerebral cessou? Se realmente a atividade cerebral cessou, então a pessoa está declarada morta. Está com Cristo. Se for salva, se foi regenerada, se era templo do Espírito Santo, está com Cristo. Então, espero que isso traga alguma luz aí para você, Raul. Mas à luz da Bíblia eu vejo isso. A pessoa está declarada morta, vamos partir para cuidar dos vivos. Tá bom?